Meus queridos, diletos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos de volta com mais uma análise da Palavra de Deus neste quadro do Gênesis a Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Números e no conteúdo anterior nós falamos sobre as transições, isto é, Moisés transferindo o cargo para Josué e Arão transferindo o sacerdócio para Eleazar, o seu filho, que foi o segundo sumo sacerdote de Israel. Então, nós cuidamos desses detalhes no conteúdo anterior. Neste conteúdo, nós estaremos analisando as transgressões de alguns israelitas desobedecendo a lei de Deus e trazendo consigo, como resultado do seu pecado, da sua desobediência, uma severa punição pela rebeldia. Sendo assim, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 25, versículos de 1 ao 18, para que nós possamos então analisarmos em rápidas palavras, evidentemente, esta passagem bíblica que é de muita importância para nós, como leitores, como estudantes da Bíblia. Nós temos aqui duas seções a serem observadas neste texto: o pecado da multidão e o pecado de um casal específico. Sendo assim, no capítulo 25, versículos de 1 ao 3, Moisés descreve a perversão destas pessoas pouco depois do incidente de Balaão. Muitos homens israelitas, conforme o texto, eles cometem imoralidade sexual com mulheres moabitas e também cometem o pecado da idolatria, ao se curvarem aos deuses pagãos dos moabitas. Olha isto! Depois de serem tantos ensinados, depois que receberam o decálogo, onde explicitamente é proibido o pecado da idolatria. Mas mesmo sendo conhecedor da lei, eles terminaram caindo nesse deslize espiritual, provavelmente pela sedução da falsa doutrina de Balaão. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, mas introduziu uma falsa doutrina, insinuando o povo a se misturar com as mulheres moabitas e assim causando uma espécie de uma perversão moral na genealogia dos filhos de Israel. E o objetivo de Satanás, evidentemente, era conseguir profanar a genealogia de Jesus Cristo. O versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. E assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor,
e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Veja o quão grave foi isto aqui. Conhecendo, conforme falamos, a lei de Deus, conhecendo as exigências do decálogo, eles decidiram pecar contra Deus, sendo iludido pelas mulheres moabitas que os seduziram e adoraram a divindade moabita e também cometeram imoralidade sexual. Nos versículos 4 ao 5 e o versículo 9, Deus não deixa essa iniquidade sem cobrança. O Senhor, então, ele promove uma severa punição quando todos os envolvidos são executados. Olha isso, são executados, resultando isto na morte de 24.000 pessoas. Veja o quanto que o pecado se alastra rapidamente no meio da família de Deus, pois o propósito do diabo justamente é tirar o povo de Deus do trilho da vitória, da bênção, das promessas. E nos versículos 4 e 5 a Bíblia diz o seguinte: E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo. Olha, os chefes que deveriam dar o exemplo. Enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Os chefes foram os primeiros a sofrerem o castigo divino, a punição divina, com a morte pelo enforcamento. É quando Deus trata, meu amado irmão, não tem como escapar. Veja aí o versículo 9, diz o seguinte: Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000 israelitas. Por causa de quê? Pela sedução das mulheres pagãs, as quais o seduziram ao pecado da prostituição e também da idolatria. Israel fica como exemplo, portanto, que Deus não se deixa encarnecer. A segunda seção desse texto, nós vimos aqui o pecado coletivo de uma série de israelitas desobedientes que receberam com a morte a paga pelos seus pecados. Mas nós temos aqui também o pecado pessoal, particular, na vida de um casal, conforme Números 25, 6 ao 8, e o versículo 10 a 18. A Bíblia mostra a perversão deste casal, a despeito da punição que acabara de ocorrer, coletiva. Um homem israelita traz uma mulher midianita para dentro do acampamento, diante dos olhos de Moisés e de Eleazar, o sacerdote. Não respeitaram nem sequer o seu líder, nem sequer o legislador de Israel. Simplesmente aquele israelita foi lá na terra dos Moabitas, trouxe uma mulher, passou pelo meio de Moisés, pelo meio dos líderes de Israel, sem o menor respeito, e colocou dentro da tenda dele e foi se prostituir com ela, diante dos olhos de Moisés e do sacerdote. Olha a petulância em que chegou aqueles israelitas cruéis, desobedientes, envenenados pela chaga do pecado, pelo câncer do pecado, pelo vírus do pecado. E sendo assim, o versículo 6 do capítulo 25,
a Bíblia diz assim, ó, um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Veja, as pessoas estavam chorando a perda daqueles desobedientes que morreram enforcados e daqueles 27.000 que perderam a vida por causa da mesma transgressão. Nem sequer chegou a enxugar o rosto do pranto, das condolências por aqueles mortos. O cara traz uma mulher diante da comunidade de Israel, infringe a lei, enfrenta Moisés, enfrenta o sumo sacerdote, perante a luz do sol, coloca dentro da tenda dele e tem, então, relações sexuais proibidas com esta mulher. Isso não é uma perversão? Isso não é uma iniquidade a nível digno de uma severa punição? Pois assim esse rapaz fez. Mas Deus não deixou isso também passar batido. E no versículo 7 e no versículo 8, nós temos aqui, portanto, a punição desse indivíduo. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zini, filho de Salu, líder de uma família simoenita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbe, filha de Zu, chefe de um clã midianita. Eram pessoas especiais, pessoas de certa influência, tanto na comunidade de Israel, como na comunidade dos Moabitas. Nos versículos 7 e 8, em meio à justa indignação, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, ele entra na tenda onde está o casal e os mata atravessando a ambos com uma lança. Isso mostra que os dois estavam em pleno ato sexual. Veja onde chegou a petulância, a ignorância, a desobediência desse povo. A Bíblia diz: quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Você está vendo como, quando Deus age, como tem pessoas que têm o zelo pela doutrina do Senhor, o zelo pelos princípios que regulamenta uma comunidade que serve a Deus? E foi essa morte, foi essa execução no ato sexual, foi nessa execução que Deus se aplacou da ira e tirou a praga, cessou a praga, cessou o morticínio entre os desobedientes, transgressores da lei do Senhor. Por isso, versículo 10 ao 13, a Bíblia diz: e o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas. Olha isto. Pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Glória a Deus. Bendito seja Deus. E o versículo 13 diz: dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus
e fez propiciação pelos os israelitas. Então você veja que os desobedientes foram punidos de uma forma severa. Deus não deixou passar batido. E Finéias, por executar o juízo divino sobre este casal de transgressores, matando em pleno ato sexual, Deus viu o zelo de Finéias e Deus separou Finéias para que exercesse o sumo sacerdócio por gerações, de pai para filho, de pai para filho, e assim conforme diz o texto sagrado. Deus fez uma aliança de paz e dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo. Viria da linhagem de Finéias. E tudo isso por quê? Porque Deus ele vela pela sua palavra e não se deixa escarnecer. Por isso, meus amados, nós vimos aqui, portanto, as transgressões dos filhos de Israel do ponto de vista coletivo, envolvendo quase 27 mil pessoas que perderam as suas vidas por causa do seu pecado, e a transgressão de um casal, que foi esse israelita que se juntou com esta mulher Cosbe, da origem de uma classe nobre dos moabitas, que terminou pagando com a morte o seu pecado, a sua ignorância. Assim foi executado o juízo de Deus, Deus aplacou a sua ira, tudo resolvido. Finéia recebe o sacerdócio perpétuo e assim um problema grave é resolvido entre os filhos de Israel na sua trajetória do deserto para a terra de Canaã. Na nossa próxima vídeo aula estaremos falando sobre as tabulações segundo o censo, e assim que Deus nos abençoe e que essa palavra sirva para nós como uma experiência, como exemplo, como um estímulo para evitarmos o pecado. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Quantas vezes nós entramos em situações não semelhantes a estas, mas às vezes tantos desacertos, principalmente na vida sentimental, que termina corroendo as bases da nossa estrutura espiritual. E se não é a misericórdia de Deus, não temos força para suportar. Por isso que tanto eu como você dependemos tão somente da graça de Deus. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra, deixe o seu comentário, dê um joia. E se possível for, se inscreva em nosso canal. Fazendo isso, você estará nos motivando a continuarmos produzindo vídeos como este para abençoar a sua vida e a vida de tantos outros que necessitam. Um forte abraço em nome de Jesus.